com a maquiadora que arrebenta, Kátia Freire, diretamente de onde? Você Sou da Paraíba. Da Paraíba. Ô, sotaque, olha, toda lindona, bem-vinda. Hoje nossa modelo é a Raíssa Pinheiro, bem-vinda. E a gente vai começar com a nossa aula de corretivo. Você vai aprender a fazer tudo ali, tendo corretivo, né? Primeira coisa. O mais importante hoje é que o pessoal tá com muita dúvida nos corretivos coloridos. Exatamente. Vamos começar pelas cores, então. Então, as pessoas às vezes usam corretivos coloridos desnecessariamente, né? Nas olheiras, nas manchinhas. E às vezes usam a cor errada. Tá. Então, hoje a gente vai explicar rapidinho aqui, né, a função de cada cor para que vocês em casa possam entender e associar ao probleminha que você pode ter na sua pele. Usar de maneira adequada. De maneira adequada. Vamos colocar na tela, então, as cores com a descrição e você vai mostrando aí pra gente. Okay. De repente a gente consegue dividir tela, né? Vai mostrando como que a gente passa na pele. Você vai usar esses que estão aqui na minha mão? Exatamente. Olha que legal, eu nunca tinha visto de bastão, assim, o colorido em bastão. Legal, né? É mais fácil de aplicar, você dosa mais, entendeu? Muito bom, vamos lá. Então, no caso da modelo, a gente percebe que a olheira dela é um pouquinho mais avermelhada. Então a gente encontra olheiras mais arroxeadas, amarronzadas e avermelhadas. Essas mais arroxeadas é mais genética, por causa da melanina. Tá. As avermelhadas é mais vasculares, então aquelas compressinhas funcionam nesse caso. Tá bom. Então a gente vai usar, no caso dela, para neutralizar, é um corretivo verde na área dos olhos. Verde, para olheira. Exatamente. Por quê? Porque a olheira dela é um pouco mais avermelhada, tá. Não é arroxeada. Se fosse mais roxinha, mudaria? Exatamente. Se fosse mais arroxeada, a gente tem vários tons, que podem ser o amarelo, para as pessoas mais claras, que são olheiras bem arroxeadas. Amarelo. Porém, nas morenas mais médias, a tons mais escuros, não dá para usar o amarelo, tem que usar o laranja. E o salmão, que é uma cor que é usado para olheiras mais assim, arroxeadas e acinzentadas, mais de pele clara. Entendi. Então as pessoas às vezes erram. Chega uma morena com a pele mais escura, taca o amarelo e fica aquele negócio muito branco, claro. Tipo panda, né? Aí a gente tem que usar não o amarelo nas morenas mais escuras, e sim o laranja. Tá bom? Enquanto você vai aplicando, então, já volto, porque no caso da nossa modelo, a olheira dela, então, ela é... Aí, ó. Mais avermelhada, precisa deste corretivo verde. Só que você vai entender como é que você vai... Claro, né? Normalizar. Não vai... Você vai espalhando o corretivo. Deixa eu ficar desse ladinho aqui, ó. Melhor. Você vai espalhando, espalhando, espalhando. Mais uma camadinha leve, tá, gente? Tá. Não vai exagerar, deixar muito verde. E eu misturei um pouquinho do amarelo com o salmão. Tá. Porque nessa região a gente viu alguns vasinhos mais arroxeados. Então a gente já vai em alguns pontos colocando outros tons. Mas assim, é muito pouco só para dar uma neutralizada. Tá. E nesse caso é diferente porque no cotidiano a gente joga a base e depois o corretivo. Aqui não, esse corretivo vai entrar primeiro para neutralizar. Ah, ele não tem nada a ver com iluminar, não. Nada, com desenhar assim. A função dele é neutralizador. Tá bom. Então coloquei também um pouquinho aqui nessa área do nariz que fica muito avermelhada. Quem tiver rosácea também pode colocar um pouquinho desse verde nessa região. Quem tem sardas e gosta de esconder, ou manchas de sol, melasma e também outras hiperpigmentações, a gente vai usar o roxo. Na tela, então, utilização do roxo. Ele justamente neutraliza essas manchas mais amarronzadas, tá? Que legal! E quem tem também olheira mais amarronzada. Então, não necessariamente na olheira só vai ser o amarelo ou o laranja. Depende muito da característica da sua olheira, tá bom? Só que você tem que, passar, tem que ficar bem levezinho. Tá. Você não vai deixar a cara da pessoa do tom daquele corretivo. Tá bom, que a gente vai ter o truque pra cobrir isso aí, né? Aí agora a gente vem com a base, que no caso eu escolhi. Aí. Foi tão legal aquela pauta que você fez ensinando a higienizar, né? Pincéis e tudo, vocês podem ver lá no YouTube. Então aqui, ó, eu vou vir com a base por cima desse corretivo, tá? E a gente vai espalhar essa base e você vai ver já uma neutralização daquela região que estava super avermelhada. Não tem mais nada verdinho, verdinho então vai embora. Então essa base é fininha, uma base HD. Tá? Então a gente vai aplicar, tô só espalhando o produto e agora depois eu vou dar justamente o acabamento, tá? Quem usa o corretivo amarelo? O amarelo é justamente para quem tem olheiras mais arroxeadas, porém de pele clara.
Tá. Se for de pele morena, mais bronzeada ao tom escuro, né, a negro, você tem que usar mais para os tons alaranjados. Ok. Tá ok? Existe também o corretivo vermelho, que ele é usado para quem tem vitiligo, que ele ajuda a pigmentar aquela área, ou também para quando a gente às vezes leva um corte, fica com aquela marca branca. Aqui pros meninos. Né? Ele é meio rosado, mas é vermelho. É, mas avermelhado. Tá, exato. Vitiligo. E também para quando a gente às vezes sofre um corte, faz uma cirurgia e fica com a cicatriz esbranquiçada, né, a área da pele branca, a gente pode hiperpigmentar com ele e também misturar com um pouquinho do salmão ou do laranja, Tá. já para se aproximar ao tom da nossa pele. Então aqui eu tô só aplicando a base rapidinho. Nós estamos fazendo metade, tá, A gente? metade Pra verem do rosto, tá? a diferença de um lado e do outro, claro. Então Aí. aqui eu tô só aplicando essa base, tá? Agora você E vem com aquela depois eu esponjinha. venho com o corretivo da cor da pele dela. Essa por esponjinha cima. você usa úmida ou seca? Eu tô usando sequinha, justamente para tirar todo o excesso Tá. e deixar uma pele bem leve. Quando que a gente umedece essa esponjinha? Quando a gente quer diluir um pouco aquela base, tá? A gente já ajuda muito a diluir um pouco ela e deixar ela um pouco mais fluida, E ela é usada em batidinhas. batidinhas. Ah, que legal. Aí agora eu vou vir com o corretivo do tom da pele dela. Que no caso eu vou dar uma misturadinha, botar um pouquinho desse claro com um dedinho de um médio. Tá? Como que a gente escolhe o corretivo quando a gente fala de tom de pele? Exatamente, todo mundo me pergunta isso. O que acontece é que às vezes as pessoas têm na cabeça dizer, eu tenho uma olheira super escura, eu vou pegar um corretivo super claro. E não, isso vai ser o caos, porque é o contrário. Você tem que procurar um corretivo, no máximo um tom mais claro que o tom da sua pele. Entendi. Mas não quer dizer que sua pele é média, você vai pegar um claro, não. Você vai pegar um tonzinho intermediário. Tá bom. Então, por isso que às vezes a gente mistura o médio com o claro. É pra legal poder ter os chegar. dois. E normalmente eu esqueci o nome, nas palhetas? É, nas palhetas tem vários tons. Vem, né? Um mais escuro, um mais claro e esses coloridos, né? Então, ó, tô dando batidinhas que você pode fazer com sua própria mão, os dedinhos em casa, tá? Pra não complicar a vida de vocês, que às vezes não tem a esponjinha, não tem nada. Então, com a batidinha e o corretivo líquido, ele é um pouquinho mais fácil de aplicar e principalmente legal pra quem tem ruguinhas, marquinhas de expressão. Então, eu tô passando um pouquinho aqui em cima, Aí. nos olhos. Abre o olhinho. E olha só, como ela já tá. Ó um lado e o outro, ó de frente. Pá, você olha e fala assim, uau! Bem mais neutralizado o vermelho. E a pele, assim, fica aquela pele, os meninos vão dar óculos, vocês vão ter essa noção. Aveludada. A dica do pó. Precisa do pó? Olha, na questão das olheiras é importante a gente selar o corretivo. Por mais que ele seja mate, mas é importante dar uma outra camada. Tá? Então, eu dou a dica do seguinte, quando a gente for usar o pó na região dos olhos, use um tonzinho mais claro, tá? Porque se a gente usar o da mesma cor do rosto, às vezes a gente termina escurecendo a olheira. Entendi. Novamente. Então, usei só um pouquinho mais claro nessa região e no resto do rosto eu coloquei o tom da pele dela. Então, eu já fiz esse truque e agora a gente vai para um contorno rápido, tirando o excesso. Eu aprendi a polir a pele com você, com um pincel Com um desse. pincel de Deixou só kabuki. pra polir, ó. É. Você passa depois e parece que fica tudo uniforme. Aprendi com você. Que bom! Muito Então agora a gente vai para um contornozinho que eu vou fazer, ó, puxando da ponta da orelha, eu vou dar uma afiladinha, então desço uma diagonal. A gente poderia passar um corretivo aí? Pode sim, a gente pode passar do mesmo jeito, só que o corretivo, quando você for espalhar, geralmente você tem que usar um pincel mais kabuki. Tá. E tomar muito cuidado para não colocar em excesso, Pra não porque marcar. ainda vem o pó e vai fazer várias camadas. Então, para a gente ir rápido, você pode fazer também com um pó que é correção. Tá. Entendeu? Porque esse aqui é um pó de correção. Então, tem tons claros e tons médios e escuros. Legal. Então, eu já fiz só uma marcação rápida aqui. Estou marcando aqui a mandíbula, que é legal. A diferença de um lado e do outro. Limpa aqui um pouquinho a testa numa diagonal, ó, faz um 3, ó, 1, 2, 3. Tá, 1, 2, 3. E a gente vem com uma iluminação que ajuda muito a disfarçar pontos na pele. Então a gente já pode colocar uma iluminação aqui, fazendo sempre aí nesse ossinho. tipo um Vzinho. Tá. E a gente coloca também um pouquinho no queixo, que dá iluminada, um pouquinho de nada só aqui no nariz, bem discreto. E Tá. como ela tem olheira,
eu dou a dica de você usar esse próprio pó iluminador nessa região dos olhos, abre o olhinho, porque já dá uma iluminada. Muito bom. E rapidinho você faz uma maquiagem super menina, olha leve. Sabe o que eu queria te perguntar, Ah. antes da gente encerrar, Deixa. que a gente tem um minutinho? Melasma, como é que tampa melasma? Que cor? Com o roxo, que roxinho. são manchas amarronzadas. Tá legal. Então, não se esqueçam, meninas, quem tem melasma tem que ter o corretivo roxinho. Enquanto você vai finalizando, eu vou passar seu contato, que ela é fantástica, maquiadora de chão. primeira. Olha isso aqui, que pele impecável. Olha lá. Você vai fazer igualzinho, tá vendo? Os truques estão aqui. @Kátia Freire Makeup, tudo junto. @Kátia com K, Freire Makeup. O que você passou no olhinho pra dar esse brilho? Então, eu passei apenas uma sombra líquida, que ela seca rápido. Você pode fazer isso em 10 segundos. Sim. Eu só passei aqui o pincelzinho e espalhei, porque ela tem um olho um pouco profundo, então Tá. essa sombra líquida já vai dar luminosidade para tirar esse olho, e aproveitei e apliquei bastante máscara, porque abre o olhar. E Olha lá. rapidinho, Vamos mostrar a diferença Só pra um- você fechar os olhinhos. um batonzinho, e Vou dar ela uma chance. já tá pronta, Arrasou. neutralizada, Lindo! e a gente já tem uma dica de maquiagem rápida, né, para você fazer em casa. E com os corretivos certos. Impecável. corretivos Deixa eu te dar um certos. beijo. Obrigada. Até a próxima. Adoro Até. você. Arrasou, hein? Olha lá.